Olá pessoal, boa tarde, um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos ao vivo no portal Deixa que eu te conto. Hoje um bate-papo com duas figuras importantes no meio jurídico da cidade de Sinop. Vamos tratar assuntos relacionados ao momento de grande importância também, em especial para a classe dos advogados. Meus convidados, atual vice-presidente da OAB, professor Reginaldo Monteiro, e também o Dr. Márcio Costa. Dr. Márcio, seja bem-vindo, faça suas primeiras apresentações, depois o Dr. Reginaldo também já faz o seguinte, já é prata da casa, sempre batendo papo com os nossos seguidores aí. Obrigado, Daniel, boa tarde, Dr. Reginaldo, boa tarde, Macaco Urbano, boa tarde a toda a audiência. Para nós é uma alegria estar aqui neste sabadão úmido, fresco, sábado gostoso, com a audiência aqui do portal Deixa que eu te conto, para a gente conversar um pouco sobre os rumos da nossa advocacia. E é sempre um prazer, Daniel, estar com vocês aqui. Doutor Reginaldo. Boa tarde, Daniel, boa tarde, doutor Márcio, boa tarde, Carlos. Hoje já não como da última vez, Daniel? Agora conseguimos falar um pouco melhor. Boa tarde aos que nos acompanham aí pela live. Boa tarde a todos. Bom, eleições da OAB, o momento onde a classe dos advogados pode escolher a sua representatividade, Vamos falar um pouquinho qual a importância desse momento, dessa eleição, não só para os advogados, mas também para a sociedade de Sinop. Doutor Reginaldo pode começar depois. Nós vamos fazer aqui, pessoal, um bate-papo, tá? Você pode mandar também suas perguntas, se você quiser, até para que a população entenda a importância deste momento. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas não tem nada a ver com isso. Mas você tem lá um amigo advogado que está indeciso nesse, está chegando às eleições na próxima segunda-feira, e esse é um momento importante para se debater sobre a advocacia, mas a sociedade em si precisa entender também qual é o papel do advogado no dia a dia e qual a importância dessa eleição para Sinop e para a população em si. Bom, Daniel, primeiro que se tiver algum colega indeciso ainda, na próxima segunda-feira, dia 18, aí, chapa 22, aqui na 6ª subseção, e chapa 3 na seccional, com a doutora Xênia Guerra e toda a chapa que compõe a chapa 3, todos os integrantes que compõem a chapa 3. Mas respondendo a sua pergunta, Daniel, a eleição da OAB, e a eleição da OAB subseção, a eleição da OAB seccional, ela é muito importante. E o que ocorre, o que acontece não só na eleição, mas na atividade do dia a dia da Ordem dos Advogados do Brasil, ela também reflete para toda a nossa sociedade. Posso citar como exemplo aqui a vinda de uma nova unidade judiciária. A título de exemplo, nós temos nas nossas propostas aí uma luta para a vinda de uma nova unidade judiciária na Justiça Federal, ou seja, a 3ª Vara Federal. Hoje nós temos um número altíssimo de processos, de demandas em curso na Justiça Federal, e há uma certa morosidade em razão da falta de mais uma unidade judiciária, de mais servidores, de mais magistrados. E com a vinda de uma unidade judiciária, há uma celeridade nas decisões judiciais, na entrega da prestação jurisdicional. E isso reflete, claro, para toda a sociedade. Reflete para os colegas advogados que têm as decisões judiciais num tempo menor, que conseguem receber os seus honorários também num tempo menor, mas de toda forma isso reflete para a população na entrega da prestação jurisdicional. Aquela pessoa que, por exemplo, postula por uma aposentadoria rural, a grande maioria das pessoas que postulam aí a aposentadoria para receber um salário mínimo, uma verba alimentar. Então, quanto antes essa decisão judicial é proferida, quanto antes isso for decidido, atende não só ao anseio da advocacia, mas também o anseio de toda a nossa sociedade. Isso reflete de forma geral a toda a sociedade. E doutor Márcio? Daniel, a OAB ela representa o advogado, e o advogado ele é uma profissão que é essencial à justiça, mas mais do que isso, Daniel, toda a audiência, a OAB ela sempre esteve envolta nos grandes temas da sociedade. Uma OAB forte significa que a sociedade estará bem representada.
A OAB hoje no nosso município, nós somos mais de 1.849 advogados. Então é uma instituição que ela tem o seu peso, ela tem como macro a representação dos advogados, sim, mas também, num segundo plano, a representação de toda a sociedade. Então a OAB forte significa que a sociedade estará forte nos grandes temas, isso em qualquer esfera, como bem postulado aqui pelo Dr. Reginaldo. Os grandes debates, é extremamente importante e relevante a boa prestação jurisdicional para a sociedade. E isso se faz com uma OAB forte, uma OAB presente, buscando uma estrutura física, estrutura humana, mais magistrados, mais servidores. Tudo isso são temas que a OAB cobra, que a OAB busca, que a OAB luta. Então a importância da eleição da OAB, Daniel, para toda a sociedade é envolver todos esses temas, em que o beneficiado vai ser o pagador de imposto. Uma prestação jurisdicional melhor prestada é o cidadão que vai ter uma resposta do Estado mais rápida. E a OAB está aí para defender os interesses de todos os munícipes. Doutor Reginaldo, o senhor é atual vice-presidente. Na gestão anterior, o senhor também fez parte? Na gestão anterior, na eleição, na gestão do Dr. Eduardo Chagas, não. Eu fiz parte de uma outra gestão, na primeira gestão do Dr. Felipe Guerra, mas na gestão do Dr. Eduardo Chagas não, e aí sou atual vice-presidente. Atual vice-presidente. O que levou o senhor a colocar o seu nome à disposição? Daniel, houve uma mudança de cenário e a doutora Xênia Guerra acabou assumindo uma missão aí, foi conclamada por 20 dos 29, né? Eu falo 21 com ela, mas 20 dos 29 presidentes de subseção de todo o estado de Mato Grosso, em razão da necessidade da representatividade do interior junto à seccional de Mato Grosso, que hoje a representatividade do interior ela não atende às nossas necessidades, ela é muito aquém, e isso ficou muito claro nos últimos 3 anos, né, em razão de eleição do 5º, em razão de mudança de provimento, em razão da questão de repasse de verbas para as subseções. Então surgiu esse movimento. Não é um movimento, já falei outras vezes, não é um projeto de poder, não é um projeto de ego, não é um projeto de vaidade, mas é um projeto conjunto, encabeçado pela doutora Xênia, mas é um projeto que envolve todas as subseções e com o apoio de 21 das 29 subseções para esta integração capital-interior. A eleição, o senhor é candidato a presidente e aí com a ida da doutora Xênia para a disputa à seccional, surgiu a necessidade de nomes para a disputa na subseção aqui em Sinop, e vários colegas, em várias conversas, várias reuniões, surgiu o meu nome, e aí fomos conversando sobre o assunto e coloquei meu nome à apreciação da advocacia sinopense, da advocacia da 6ª subseção, que envolve também Vera, Cláudia, Santa Carmen, Feliz Natal e União do Sul, além da cidade de Sinop, e aceitei esse desafio para que nós possamos continuar avançando, evoluir cada vez mais com a nossa OAB de Sinop, a nossa OAB 6ª subseção aqui em Sinop e esses municípios que eu já acabei de citar. Como é feita a formação da chapa? A chapa é composta por 6 integrantes, o presidente, o vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto, tesoureiro e um delegado da Caixa. Todas as chapas têm esses integrantes, são 6 integrantes e necessariamente 3 homens, 3 mulheres, e um percentual da chapa precisa ser pardos ou negros, né? Tá, então elegeu, votou 22 lá. Reginaldo elege toda essa composição. Votou 22, elege o Reginaldo para presidente, a doutora Maiara Weirich para vice-presidente, a doutora Eliana Souza como secretária-geral, o doutor John Lincoln como secretário adjunto, a doutora Daniele dos Anjos como tesoureira e o doutor Márcio Costa aqui como delegado da Caixa. Doutor Márcio, qual que é o papel do delegado
da Caixa de Assistência ao advogado? Veja bem, Daniel, o delegado da Caixa de Assistência ele é o elo. A nossa OAB seccional, que é a OAB estadual, ela tem um cargo que é a Caixa de Assistência do Advogado. É um órgão vinculado ao sistema OAB que ele representa essa parte social da advocacia. Ela visa convênios, cursos, dar mais oportunidade para o jovem advogado, fazer com que a anuidade que a gente paga anual seja revertida em benefícios para toda a sociedade. E o delegado da Caixa de Assistência, aqui na subseção, ele faz essa ponte, esse elo. Ele representa na construção de convênios que já existe, tá, Daniel? A gente tem diversos convênios aí ao longo da gestão que foram pactuados. A nossa meta é ampliar isso, incrementar essa rede de benefícios para toda a advocacia da sexta subseção, incentivar o comércio local, Daniel, com descontos melhores, porque é uma fatia de consumidores interessantes para o comércio ter, que é o advogado. Nós somos mais de 1.800 aí, né, presidente, em Sinop. Então o delegado da Caixa de Assistência ele vai atuar direto nessa formação, Daniel, de convênios, buscando cursos, buscando incentivos e melhorias para toda a advocacia da nossa sexta subseção. Qual balanço que o senhor faz, doutor Reginaldo, desse mandato? Daniel, desse mandato houveram, então, quase 3 anos atrás, houveram inúmeras propostas e todas elas foram cumpridas. Aliás, foi, graças a Deus, conseguimos fazer mais do que aquilo que foi prometido, das promessas, da proposta de gestão da eleição passada. E tenho citado como exemplo, conseguimos aí a entrega da construção da nova sede da OAB, conseguimos startar a obra do novo fórum, que é uma necessidade, até por conta do tamanho do prédio atual. Hoje, quando falamos em trazer novas unidades judiciárias, também há essa resistência por conta da falta de espaço físico. Então a construção do novo fórum é uma necessidade da nossa comarca. A vinda da quinta vara criminal, vara do crime organizado, a reforma integral da justiça do trabalho, do fórum trabalhista, reforma da sala da sala da OAB também na vara do trabalho, a vinda da terceira vara que saiu de Colíder, foi remanejado de Colíder aqui para Sinop, hoje terceira vara do trabalho, dentre outras coisas que foram feitas. 27 comissões temáticas com mais de 450 colegas atuantes nessas comissões temáticas, 4 pós-graduações contínuas, inúmeros cursos, inúmeras palestras, cursos de capacitação, palestras inclusive com juristas renomados aí, apenas a título de exemplo, o professor desembargador do Rio de Janeiro, mas doutrinador Alexandre de Freitas Câmara, entre outros, né? Então foram várias as ações da Ordem dos Advogados do Brasil nesses quase 3 anos, será no dia 31 de dezembro, né? Mas fazendo um balanço, nós entendemos que avançamos bastante, conseguimos cumprir aquilo que foi estabelecido e a nossa Ordem dos Advogados do Brasil evoluiu nesse período. Chapa 22, renovação e experiência. Por que renovação e experiência? E por que vocês chegaram no número 22? O número 22, Daniel, na verdade você não escolhe o número da chapa. Esse número ele depende da ordem de registro das chapas na seccional. E nós fomos agraciados com o número 22 aqui em Sinop, tá? E a chapa renovação com experiência reflete a formação da nossa chapa, reflete esse pensar da nossa chapa e esse projeto da nossa chapa. Nós buscamos a renovação para a oxigenação na Ordem dos Advogados do Brasil e 4 dos componentes da chapa, como já dito, composto de 6 pessoas, 4 desses integrantes, então o Dr. Márcio, que está aqui conosco, a doutora Eliana Souza, o Dr. John Lincoln, a doutora Dani Anjos, a doutora Daniela Anjos, eles nunca ocuparam cargos de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, nunca ocuparam cargos eletivos. Portanto, há uma inovação mesmo, uma renovação com esses 4 colegas. Mas uma renovação com bastante seriedade, uma renovação com bastante responsabilidade. Então nós
falamos, é preciso renovar, mas é preciso renovar também contando com uma pitada de experiência. E essa pitada de experiência são daquelas pessoas que já integram, que já estão inseridos ali em cargos eletivos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu vim como candidato a presidente em razão dessa experiência que eu fui agregando nesse período em que eu fui trabalhando na Ordem dos Advogados do Brasil, inserido na Ordem dos Advogados do Brasil, e o outro colega, e aí uma colega também com experiência, a doutora Maiara, e principalmente a experiência vinculada à seccional. Então a minha experiência vinculada à subseção, a experiência dela, do vínculo dela com a seccional, então toda a burocracia, todo o andamento, toda a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, ela circulou por essas estruturas lá em Cuiabá, como conselheira estadual, sabe como é o funcionamento da ESA, do TED, do TDP, da Caixa de Assistência dos Advogados, da presidência de toda a diretoria da seccional, do Conselho da Subseção. Eu aqui, juntamente com a doutora Xênia, atuando e gerindo a Ordem dos Advogados do Brasil na 6ª subseção. Então 2 colegas advogados que têm experiência em gestão da Ordem e 4 colegas advogados que vêm para renovar, então por isso a renovação com experiência. Bom, o doutor Márcio já é conhecido no meio eleitoral, né? Faz parte aí, sempre participando dos processos eleitorais. E a gente percebe que a eleição da OAB ela é semelhante a uma eleição conhecida como a tal da eleição política, né? É comum nesse período a gente perceber que aquelas pessoas que fazem os ataques, né, muitas vezes vêm com ataques ali formado como se fosse uma opinião. Como que é isso dentro da OAB? Daniel, assim, o que eu posso dizer? Eu não tenho visto hoje assim críticas contundentes, ataques contundentes. O que nós sempre esperamos, Daniel, é que as eleições da OAB sejam eleições limpas, eleições de propostas propositivas. Críticas existem, cobranças existem, opiniões existem, é necessário opinião, é necessário oposição, aquele que ganha, o outro que não ganhou, ele precisa assumir o papel de oposição. A oposição é algo importantíssimo porque faz com que a situação trabalhe mais ainda. Agora, o que nós esperamos e que toda a sociedade espera, todos os colegas advogados esperam, é uma eleição de propostas, é uma eleição propositiva, sem ataques. Por quê? E eu tenho dito isso, né? A sociedade, ela acompanha o desenrolar da eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. E uma eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, se trouxer para esta eleição aquilo que muitas pessoas levam para a eleição político-partidária, haverá naturalmente uma desvalorização da classe dos advogados. Os advogados, eles são também valorizados a partir do seu comportamento. Então, quando uma eleição ela é propositiva, ela é séria, as pessoas se tratam com respeito, com urbanidade, a população nos vê de uma determinada maneira. Quando você tem lá um ou outro candidato que faz ataque com baixarias, além de demonstrar que aquela pessoa que faz os ataques às baixarias é aquilo que ele tem no coração e aquilo que depois ele tem para entregar para a sociedade, entregar principalmente para os colegas advogados, né? Mostra um desequilíbrio, talvez mostra uma falta de bom senso, mas nós não temos visto isso assim de forma contundente na eleição da OAB aqui em Sinop. Eu penso que os debates são os debates que precisam ter mesmo, mas é muito importante que todos aqueles que se propõem a participar das eleições que tenham esse cuidado, porque acima de qualquer chapa, acima de qualquer candidato está a Ordem dos Advogados do Brasil. Ninguém está acima da Ordem dos Advogados do Brasil. A instituição permanece, os candidatos, aqueles que vencerem a eleição, eles ficam por um período, depois passam, e o mais importante é a instituição, todos, e principalmente aqueles que pretendem gerir a Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ter isso muito claro na sua consciência, no seu comportamento, porque a depender desse comportamento também é a forma que a sociedade nos vê, é a forma que a sociedade nos trata. Então a responsabilidade nesse momento é muito importante. Até aqueles que têm a vontade de eventualmente usar de baixarias, de ataque, precisa, né, repensar, precisa recuar um pouquinho e saber que
demonstra inclusive aquilo que ele tem para entregar para os colegas advogados, e os colegas advogados, é claro, que estão atentos a isso também, um ou outro que pode eventualmente aplaudir, gostar desses comportamentos que têm ocorrido na política partidária, né? Mas nós temos que ter essa consciência de que a valoração e a valorização da advocacia começa pelo comportamento de cada colega advogado, e em período eleitoral também, e aí de forma ainda mais contundente, o comportamento daqueles que se dispõem a gerir a Ordem dos Advogados do Brasil, aqueles colegas e aquelas colegas advogadas que colocam o seu nome à apreciação da classe. Então isso é muito importante, e por isso nós temos tomado muito cuidado, né? E se eventualmente, não tenho conhecimento, mas se eventualmente houver um ou outro ataque, nós não vamos reagir com ataque, porque senão nós estaríamos nos rebaixando ao mesmo nível, né, dessas questões de ataque. E os 3 candidatos que tem aqui, eu tenho dito, sempre disse isso, todos têm uma candidatura legítima. Eu poderia ter 3, 4, 5 chapas aqui, todas seriam legítimas, são colegas advogados que atuam aqui na advocacia local, são pessoas conhecidas na nossa advocacia, sei que todos têm esta responsabilidade, têm essa consciência. E agora, o debate, a discussão de ideia, isso é natural, é necessário, é da democracia, faz parte. Isso serve para elevar a nossa advocacia, claro, desde que seja de forma bastante urbana, com educação. Um ou outro que não tenha esse equilíbrio, que talvez não tenha, e que demonstre no período eleitoral esse preparo, os colegas advogados que estão acompanhando aí têm a exata noção dessa questão de comportamento, e depois os próprios colegas advogados vão dizer nas urnas o que acharam desses comportamentos ou não. Mas tenho dito aqui que os debates estão tranquilos aqui na nossa cidade, dentro daquilo que se espera de uma eleição de ordem, mas sempre com bastante urbanidade. Então é uma eleição mais tranquila. E aí, doutor? Daniel, é uma eleição, é comum da democracia, né? Faz parte em qualquer pleito eleitoral, igual o doutor Reginaldo acabou de expor para nós, o debate, o confronto de ideias, né? Isso é absolutamente normal e faz bem para a democracia. Tenho caminhado com o professor Reginaldo e tenho aprendido muito com ele. Uma frase que ele costuma usar muito nas visitas, Daniel, é de que ele não se sente à vontade para criticar por uma premissa. E é a grande diferença que eu acho da política tradicional, Daniel. Na OAB ninguém é remunerado. Então, se a pessoa fez pouco ou muito, a visão de quem está de fora, ela fez. E fez doando o seu tempo, doando, né, a sua vida, né, o tempo profissional para servir o colega advogado. Então eu acho que a grande diferença, Daniel, é que não tem interesses financeiros por trás. E isso faz com que aquela pessoa que se predispõe, ela claramente vai ter algum bônus, mas ela vai ter também muito ônus. O primeiro é de abandonar o seu escritório por um tempo, por um período, se doar por um colega, ter que levantar na madrugada para atender, né, uma situação de violação à prerrogativa, um colega que teve alguma situação no exercício profissional, né, como advogado. Então eu acredito, Daniel, que o que a classe dos advogados deseja ver é proposta, e o que a nossa chapa tem feito desde o início, desde o primeiro dia, é apresentar propostas que muitas são totalmente possíveis de serem realizadas, outras já até iniciaram nesse mandato, né, presidente? Não é uma proposta para lá, não. Ela já começou aqui e vai se concluir na gestão do Dr. Reginaldo aí, ganhando a eleição segunda-feira, dia 18, e é o que a classe dos advogados esperava durante todo o pleito eleitoral, e a Chapa 22 apresentou, Daniel, proposta para todas as áreas da advocacia, para a advocacia como um todo e principalmente para o jovem advogado. É uma eleição igual essa que nós acabamos de passar aí dia 6 de outubro, mas a grande diferença é o fator financeiro. Aqui o que predomina é o ato de se doar para cuidar da advocacia, para cuidar dos colegas advogados, para fazer com que a nossa advocacia continue firme e forte, representando os anseios dos 1.800 colegas que a gente tem esse nome. Falando de proposta, doutor Reginaldo, quais são as suas principais propostas para o seu mandato, caso seja eleito? Daniel, propostas, são várias as propostas distribuídas por várias áreas, porque sempre surge e surgirão
novas necessidades, a sociedade avança, a nossa população cresce, novas tecnologias surgem, então várias são as propostas. Quando nós iniciamos a eleição e quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei que uma das nossas propostas, e mais do que proposta, já era um projeto em andamento, era a divisão do juizado em 2 juizados, que nós tínhamos um juizado, e isso acabou se concretizando até de forma bem rápida, e no dia 30 agora de outubro do mês passado, nós conseguimos aqui a instalação do 2º juizado em Sinop, né? Mas quando nós falamos de estrutura, nós temos aqui como proposta, Daniel, a divisão da 5ª Vara Civil aqui em Sinop, que hoje ela é vara especializada de família e sucessões, e ali há uma morosidade, talvez pelo número de demandas, também há um déficit de servidores. Então uma das nossas propostas é lutar, dar sequência a um projeto que já existe para a divisão da 5ª Vara, para que tenhamos uma 5ª Vara que trata só de direito de família e uma outra unidade judiciária, uma outra vara que trata de direito de sucessões, aumentar o número de servidores, o número de oficiais de justiça, não só para a 5ª Vara e esta nova vara, que é a luta de trazer aqui para Sinop, mas para as outras também, para que nós tenhamos uma melhor entrega da prestação jurisdicional. Como já disse também, nós temos uma luta já iniciada aí para trazer mais uma unidade judiciária na Justiça Federal, a 3ª Vara Federal. Nós temos para o jovem advogado, por exemplo, a implantação de um projeto chamado de mentoria digital para capacitar o nosso jovem advogado, e não só o nosso jovem advogado, mas para capacitar toda a nossa advocacia com este mundo digital que é a nossa realidade e não retorna, não retroage, isso não volta atrás, é uma realidade, e cada vez mais a tecnologia fará parte da nossa atividade. Então a implantação do projeto Mentoria Digital, para que nossos colegas possam atuar nesse mundo digital, fazer o seu marketing digital, e sempre de acordo com o provimento 205 de 2021 do Conselho Federal, para que ele possa inclusive conseguir alavancar o seu escritório, aumentar o número de clientes. Nós vamos implantar um projeto chamado Prática da Advocacia, que é a realização de inúmeros cursos, mas não cursos teóricos, mas cursos práticos para a atividade da advocacia, tanto no 1º grau quanto no 2º grau e nos tribunais, né? Então, cursos que trará uma melhor capacitação aos colegas advogados, como elaborar uma petição, qual o recurso cabível, como elaborar aquele recurso, o que constar naquele recurso, o que evitar constar naquele recurso, melhorar até inclusive a escrita, Daniel, que é necessário, porque nós temos que evoluir sempre. Quando nós achamos que nós já evoluímos uma certa quantidade, nós temos mais a evoluir. Nós temos também já isso, inclusive é algo já iniciado, a construção do espaço coworking, né, chamado de Meu Escritório, ali na sede mesmo, que é o segundo módulo desse projeto de construção da nossa sede. Então construir ali um espaço com várias estações de trabalho para que todos os advogados, mas em especial o jovem advogado, principalmente no início de carreira, possa utilizar aquele espaço lá sem nenhum custo para qualquer colega advogado. Nós, para as colegas advogadas, nós queremos criar lá o Espaço Kids, porque muitas vezes você tem lá um curso, uma palestra, e a colega advogada que tem um filho, que tem a filha, que são filhos menores, aí crianças, eles não têm às vezes com quem deixar. Então um espaço com monitora para que essas colegas advogadas possam tranquilamente participar de cursos, de palestras, ou mesmo dos módulos de pós-graduação, e não ter essa preocupação com quem deixar os filhos, porque os filhos estarão ali bem próximo dela, por perto, sendo cuidado por uma monitora, se divertindo, enquanto a pessoa está ali se capacitando, evoluindo. Trocadores nos banheiros, nós vamos colocar trocadores nos banheiros masculino e feminino. Nós vamos lutar junto à seccional para que o que nós pagamos de anuidade, ela nos retorne em crédito, para que nós possamos inclusive utilizar aquele crédito nos cursos que são fornecidos pela ESA e cursos que nós forneceremos aqui também, que nem é vinculado à ESA, mas que nós mesmos ofereceremos aqui em Sinop. Então é uma forma de retornar integralmente aquele valor que você paga de anuidade, você usando ele como um crédito para a sua capacitação, dentre outros. Nós temos um projeto de criar
uma comissão composta só pelos colegas advogados de Vera, de Cláudia, de Feliz Natal, Santa Carmen, União do Sul, para valorizar ainda mais a advocacia daquelas localidades, composta só de colegas advogados daquela localidade, para que possa nos trazer em tempo real, de forma mais rápida possível, as necessidades daquelas comarcas que talvez, Daniel, embora muito próximas, talvez tenham necessidades lá que são diferentes das necessidades daqui. Já temos feito isso cobrado e vamos continuar cobrando o tribunal para que ele implante aqui em Sinop, para que instale, aliás, aqui em Sinop, as 5 novas serventias, que são 5 novos cartórios, que já é uma lei aprovada, o decreto 675 de 2020, e até hoje o tribunal vem colocando empecilhos, dificuldade, mas vamos continuar cobrando, vamos cobrar inclusive de forma mais incisiva para a instalação dessas 5 serventias. Claro que um período atrás aí estava aberto o concurso público, depois houve a suspensão em razão de alguns acontecimentos. Agora o CNJ deu uma orientação ao tribunal para dar sequência ao concurso público, mas independente da realização do concurso público, isso não impede a instalação das 5 novas unidades, até porque os 2 cartórios que nós temos aqui, os cartorários são interinos aqui nos 2 cartórios, então nós conseguiremos cobrar o tribunal independente da realização do concurso público para a abertura das 5 novas unidades, e depois com o concurso público aí os titulares assumem as serventias a quais eles foram aprovados no concurso público. Cobrar também a seccional para que ela coloque de fato, tire do papel e coloque, independente de quem seja o vencedor, embora nós acreditamos muito na vitória da Chapa 3, encabeçada pela doutora Xênia Guerra, mas para criar a Procuradoria das Prerrogativas, que é a contratação por meio de concurso público de uma quantidade de colegas advogados, que vão ser advogados contratados, e esses aí sim remunerados, para atuar em todo o estado de Mato Grosso nas questões de prerrogativas, para judicializar tudo aquilo que tiver que ser judicializado, e é um incremento isso já com as comissões de prerrogativas. Nós temos aqui em Sinop a comissão de prerrogativas, funciona 24 horas por dia, funciona em regime de plantão, vários colegas advogados, e como o Dr. Márcio falou, que todos, absolutamente todos, trabalham de forma gratuita, tá? É um trabalho voluntário, é uma dedicação que cada colega advogado, cada colega advogada retribui, leva uma parte do seu tempo para a nossa profissão, para a nossa advocacia. E claro que aqueles que se propõem a gerir a ordem, a dedicação é muito maior, mas é uma dedicação enorme dos colegas que compõem aí as comissões temáticas, todas as comissões, o pessoal que compõe a comissão de prerrogativas aí, trabalha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, sábado, domingo, atendendo aos colegas advogados. Muitas vezes, inclusive, são acionados e nem era caso de violação de prerrogativas. Às vezes um colega advogado aí está em determinado local, o som está muito alto, numa festa em casa, acabou sendo conduzido, e aí a pessoa acha que as prerrogativas que tinha que ter ido lá na casa dele, onde estava o som, que a polícia não pode levar. Então há até uma confusão do que é prerrogativas e o que não é prerrogativas, mas mesmo nessas situações os colegas têm atendido, e aí claro, chega na delegacia, acompanha, porque todos os direitos do advogado tem que ser observado, tem que ser respeitado. Então é uma cobrança incisiva, inclusive da nossa seccional, para que possa evoluir e avançar nesse quesito prerrogativas. Nós queremos implementar aqui uma comissão de prerrogativas com ainda um número maior de colegas e pelo menos 2 telefones de plantão. Hoje nós temos um, mas deixar sempre 2 colegas de plantão e 2 telefones de plantão, e aí claro que nós traremos um número maior de colegas para esta comissão, né? Pelo menos dobrar o número de colegas atendendo às prerrogativas, dentre vários projetos que nós temos para que nós possamos entregar mesmo para os nossos colegas advogados de Sinop, de toda a região, uma administração que atenda às necessidades, aos anseios dos colegas advogados. Dr. Márcio, enquanto delegado, quais são as suas principais propostas, caso seja eleito? Daniel, na condição de delegado da Caixa de Assistência, o principal debate que a nossa chapa já iniciou
é a revisão de todos esses convênios, Daniel. Nós sabemos que existem alguns convênios que foram pactuados já há algum tempo e eles hoje já não refletem mais a realidade comercial e econômica da nossa cidade. Nós passamos por uma pandemia e as coisas aumentaram muito os valores, né? Teve coisas aí que subiram de uma forma desproporcional e muitos desses contratos que a gente tinha já pactuados, desses convênios, hoje eles já não atendem mais a realidade econômica da nossa cidade. Então a primícia aí já discutida pela chapa, pelo nosso presidente, Dr. Reginaldo, pela doutora Maiara, é de que em caso de vitória na segunda-feira, ao tomar posse, a gente já faça um tour de force aí, Daniel, para revisar, para que o advogado, de fato, ele sinta a sua anuidade valorizada e o retorno da sua anuidade nesses descontos, né? Então, nossa primeira grande ação vai ser um choque de gestão na Caixa de Assistência, revisar todos esses contratos, todos esses convênios, fazer um pente fino, brigar para que se tenha um desconto maior e aí, Daniel, proceder com novos convênios e buscar junto à Caixa de Assistência do Advogado, que é aquele órgão que eu trouxe para você aqui no início, aí vinculado à seccional, cursos que venham a atender, né? Cursos, não só cursos, estrutura, condições, o que tiver de bom lá, a Sinop quer discutir. Nós não queremos ficar abaixo de nada, né, presidente? Se tem um encaminhamento lá que faz jus para a advocacia de Sinop, na condição de delegado da Caixa de Assistência aqui da subseção, nós vamos buscar para que o nosso advogado aqui da nossa subseção sinta representado, Daniel, e tenha de fato esse retorno financeiro através do pagamento da sua anuidade nesses convênios e nas eventuais estruturas que a Caixa de Assistência vai disponibilizar para a nossa subseção em Sinop. Como é que está a campanha da Xênia? Só antes de falar da campanha da Xênia, Daniel, até para, e o Dr. Márcio já sabe disso, que eu estou falando disso aqui, e não é uma novidade, porque nós debatemos isso. Na seccional, a Caixa de Assistência dos Advogados ela é composta de 10 integrantes, né? Tem o presidente, o vice-presidente, mas ela é composta de 10 integrantes. E nós já temos compromissos de alguns colegas advogados firmados conosco de que, se formos eleitos, eles também atuarão em prol da advocacia junto à Caixa de Assistência dos Advogados, auxiliando o nosso colega Dr. Márcio, que hoje é o nosso candidato delegado à Caixa de Assistência. Então, se eleitos formos, a Caixa de Assistência dos Advogados aqui em Sinop, além do delegado, que é um cargo eletivo, ela contará com mais 4 colegas advogados que trabalharão juntos com o nosso delegado, revisando todos os convênios, buscando um maior desconto em todos os convênios para ser o convênio que mais desconto tem em Sinop quando comparado com os outros. Não vou citar o nome de outras empresas, de outras instituições que têm convênios, mas os nossos convênios necessariamente terá que ter um desconto maior do que todo e qualquer outro convênio. Então, quando você chegar, por exemplo, numa farmácia que tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, o desconto concedido para o colega advogado é maior do que qualquer outro desconto que tenha em razão de outros contratos que aquela empresa, aquela farmácia tem com outras entidades, né? Então nós queremos fazer dessa forma. Além do delegado, mais 4 colegas, eu já tenho 3 colegas advogados aqui que já firmaram um compromisso conosco de trabalhar junto, lado a lado com o delegado, revendo todos esses convênios, aumentar significativamente aí esses convênios, alguns segmentos comerciais que nós não temos convênio, trabalhar firme, forte, para que esses segmentos também façam parte desta rede de convênio, para que nós possamos de fato ter de volta a nossa anuidade que nós pagamos anualmente, aí é um valor considerável, inclusive lutar com a seccional para também reduzir aí, ou eventualmente congelar esse valor, passar alguns anos aí sem um reajuste desta anuidade, porque nós precisamos reduzir o valor das anuidades e é possível fazer isso. Agora, claro que isso não depende do presidente da subseção, isso depende da seccional, depende do conselho da seccional, os conselheiros estaduais
tem todo um trâmite, mas nós vamos lutar por isso. Então nós precisamos e queremos fortalecer bastante a caixa de assistência ao advogado. Inclusive conversei com o Dr. Márcio, também uma das nossas propostas é buscar o repasse de valores para que seja aplicado aqui no incentivo ao esporte, né? Nós temos vários colegas advogados, colegas advogadas que se dedicam ao esporte aqui. Então, inclusive, esse fortalecimento até na questão esportiva da Ordem dos Advogados representando a Ordem, né? Representando a Ordem dos Advogados no Brasil, né? E já aproveitando aqui, falando da outra pergunta sua, da importância da candidatura da Chapa 3, encabeçada pela doutora Xênia. Eu já comentei isso algumas vezes, tenho falado nas visitas, talvez até de forma reiterada e cansativa, mas não canso de bater nessa tecla, Daniel. Esta eleição, a OAB já disse outra vez aqui, 92 anos de existência no estado do Mato Grosso, e durante esses 92 anos, esta é a eleição mais importante da Ordem dos Advogados do Brasil no que diz respeito à representatividade e em especial a representatividade do interior. E a única chapa genuína, real, sem conversa fiada, sem discurso, sem narrativa de marqueteiro, porque todas as eleições têm a narrativa, tem o marketing, tem propostas mirabolantes, mas a única chapa que de verdade, que efetivamente representa os interesses do interior, impede igualdade com os interesses da capital, é a Chapa 3 em razão do seu número de componentes, de integrantes. Então, a realidade que nós temos hoje é que o Conselho Estadual, hoje formado por 33 colegas advogados, a maioria pertence à capital e um número bem menor pertence ao interior. Então, houve essa proposta, esse projeto de integração capital-interior. Repito mais uma vez, não é um racha, não é uma briga com a capital. O que nós queremos é aquilo que tem na capital, nós necessitamos trazer para o interior, porque a metade da conta nós pagamos. Se nós pagamos a metade da conta, nós temos que ter um tratamento igualitário. E isso começa na formatação, na formação da chapa. Então a diretoria formada pela Chapa 3 é formada por colegas da capital e por colegas do interior, e aquela que encabeça, o candidato a presidente é do interior e representa efetiva e genuinamente o interior. Inclusive ela é a atual presidente aqui de Sinop, conhece de perto as dores do interior. Além da diretoria, os candidatos ao Conselho Estadual, metade da capital, metade do interior. Então, quando sentarmos para discutir algum provimento, alguma alteração, aquilo que beneficia o interior, nós não sentamos lá em um número bem menor e inexpressivo e que sempre que aquilo é levado ao voto, você é derrotado. Então, nós sentamos na mesa de igual para igual e é a única chapa. Todas as outras não têm esta representatividade e eu fiz questão de olhar o nome de cada componente, de cada uma das chapas, dos candidatos ao Conselho Federal, dos candidatos ao Conselho Estadual, e a única que efetivamente leva à representatividade do interior e da capital é a Chapa 3, encabeçada pela doutora Xênia Guerra. Inclusive os colegas da capital entenderam muito bem, acolheram muito bem esse projeto, entenderam que não é um racha de capital interior, não é uma separação, uma briga de capital interior, mas é trazer para o interior aquilo que existe na capital. Lá na capital eles precisam avançar também, eles também têm necessidades e serão atendidos. E há projetos para atender a necessidade da capital, mas há necessidades também no interior, e o interior precisa ser atendido tal qual são atendidos os colegas da capital. Então, esta é a importância da eleição desse ano 2024 para o interior. Espero verdadeiramente, do fundo do coração, que os colegas advogados do interior, de todo o interior do Mato Grosso, entendam esse projeto, a importância desse projeto, e o colega que entender a importância desse projeto, ele não tem dúvida nenhuma, ele vota na Chapa 3, porque ao votar na Chapa 3, ele está votando na efetiva, real e verdadeira representatividade do interior, do fortalecimento do interior, para que nós tenhamos a nossa advocacia aqui do interior, de qualquer localidade do interior, tal qual a advocacia da capital, com os mesmos benefícios, com os mesmos cursos, as mesmas estruturas,
porque hoje nós não temos as mesmas estruturas. E vou citar um exemplo aqui, vou aproveitar o exemplo, Daniel. Nós tínhamos como proposta aqui a divisão do juizado, a criação de mais uma unidade judiciária com a vinda de mais um juizado para Sinop. Esse pedido poderia ter partido da seccional, poderia ter partido da presidente da seccional, mas não partiu. Partiu daqui, da 6ª subseção, da nossa diretoria. Fomos nós que fizemos esse pedido junto ao tribunal. A seccional poderia ter nos ajudado com esse pedido, mas nós não tivemos essa ajuda. Então nós precisamos ir a Cuiabá, conversar com o desembargador, conversar com o outro, convencer o desembargador para que eles fizessem esta proposição. Feita a proposição, ela foi feita pelo desembargador Marcos Machado, começa de novo uma visita ao tribunal, passando de gabinete em gabinete de desembargador, para que no momento da votação eles aprovassem aquela proposição. Isso poderia ter sido feito pela seccional e não foi feito. Então nós tivemos que nos deslocar daqui para Cuiabá para o fazer. Depois isso foi a votação, foi aprovado. Depois de aprovado, é remetido à Assembleia Legislativa, né? O projeto de lei é remetido à Assembleia Legislativa. E nós precisávamos de celeridade lá na Assembleia Legislativa. Mais uma vez o interior não foi atendido, mais uma vez a 6ª subseção não foi atendida pela atual diretoria da seccional. Então, foi necessário se deslocar daqui, entrar em contato com os deputados estaduais para pedir uma celeridade. E aí um dos deputados, olha, a forma de ser mais célere aqui é colocar esse projeto em regime de urgência, mas precisa de um número de assinaturas. Então a doutora Xênia fez todo esse trabalho de percorrer gabinete por gabinete, coletando assinatura para que o projeto fosse colocado em regime de urgência. Isso também poderia ter sido feito pela presidência da seccional e não foi feito para ajudar o interior. Esse trabalho precisou ser feito aqui pela 6ª subseção de Sinop. E foi feito e rapidamente foi aprovado nas 2 votações lá na Assembleia Legislativa. Depois, depois de aprovado, aquilo agora já não mais o projeto de lei, mas lei aprovado pela Assembleia Legislativa, vai ao gabinete do governador de estado para ou sanção ou veto. Novamente, poderia o trabalho de conversa com o governador, de buscar a celeridade e a sanção do governador, feito pela seccional, mas não foi feito pela seccional. Novamente precisou de um deslocamento daqui para Cuiabá, para atuar lá junto ao governador, buscando a sanção e no prazo mais exíguo possível. Então todo esse trabalho foi feito pela 6ª subseção. Isso, inclusive, foi reconhecido no dia que houve a instalação aqui, isso foi reconhecido, inclusive, por integrantes do Poder Judiciário, quando fizeram uso da palavra, de todo o esforço, de todo o trabalho que foi feito aqui pela 6ª subseção e não foi feito lá pela seccional. Então, o interior se sentiu abandonado. E esse é só um exemplo do que nós sentimos hoje, nos sentimos abandonados. E é por isso que 21 dos 29 presidentes de seccionais iniciaram esse movimento. Não há uma vaidade, não há um projeto pessoal, há uma necessidade. Esperávamos que seríamos atendidos e não fomos atendidos, a contento. Nunca atendeu em nada? Claro que houveram atendimentos. E o que eu tenho sempre dito, eu evito fazer crítica a qualquer colega advogado que se dispõe a gerir a ordem, seja nas subseções, seja na seccional, porque, como bem dito aqui, o trabalho é voluntário, nós dispomos uma parte do nosso tempo para servir a ordem, para servir os colegas advogados, para servir a nossa classe. Também é assim na seccional. Entretanto, aqueles assuntos mais importantes, aqueles que são fundamentais para o interior, eles têm que ser atendidos imediatamente pela seccional, não pode ter corpo mole lá. E nós, em várias demandas que eram importantíssimas para nós aqui e várias outras subseções do interior, quando precisou desta atuação na seccional, ela não veio. E por isso é que gerou esse descontentamento. Então, é claro que, repito, há muita narrativa hoje nesse período eleitoral, mas existe uma realidade. E a realidade é que não houve o atendimento a contento da forma que esperávamos, da forma que necessitávamos o interior, e é por isso que surgiu esse projeto, esta integração interior-capital, para que o interior tenha efetivamente vez e voz em todos os assuntos que
interessam a nossa classe, a classe dos advogados, seja o advogado da capital, seja o advogado do interior, em qualquer local que ele esteja do interior do estado de Mato Grosso. Sem contar, presidente, não cortando, 92 anos de existência da Ordem, nunca tivemos um presidente do interior. Sim, em 92 anos de existência da Ordem dos Advogados do Brasil, esta é a primeira vez que o interior, claro que junto com a capital, mas que o interior tem uma candidatura que efetivamente representa o interior. Então nós temos hoje a oportunidade, e na segunda-feira próxima, aqui dia 18, nós poderemos, e eu espero que isso aconteça, principalmente os colegas do interior, os colegas daqui de Sinop, de Sorriso, Lucas, Nova Mutum, Juara, Juína, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, de Barra do Garça, de Pochorel, de todas as localidades, Rondonópolis, Vale do Araguaia, de todas as localidades do interior do Mato Grosso, entendam a importância desta eleição, deste projeto que pela primeira vez tem efetiva representação do interior na seccional, para que o interior possa ser valorizado da forma que ele merece, porque o interior paga a metade da conta, metade da arrecadação da Ordem dos Advogados do Brasil sai dos colegas advogados do interior. Doutores, além desta questão do abandono que o senhor cita, quais são as outras dificuldades dos advogados do interior, comparando-se com os advogados da capital? Quando o senhor diz assim, o pessoal aqui a Xênia conhece a realidade, aquela está no interior. Qual que é a diferença de ser advogado no interior e ser advogado da capital? Daniel, quando o colega advoga da capital, ele não tem lá, e é muito difícil isso acontecer, a falta de magistrado. O colega que está ali em Feliz Natal, o colega que está ali em Cláudia, o colega que está ali em Vera, o colega que está, em especial, nos municípios menores, nas comarcas menores, vez ou outra, passam lá um longo período sem magistrado naquele local. Os colegas da capital dificilmente passam por isso. Os colegas das comarcas do interior é que passam por isso. Falta de servidores. Dificilmente há falta de servidores na capital. Agora é algo recorrente no interior a falta de servidor. O número reduzido de servidores nas serventias, o número reduzido de oficiais de justiça. Então nós temos uma realidade que é diferente da capital e uma realidade estrutural. E é preciso então as pessoas que sentem esta dor do interior, que têm estas dificuldades, fazer parte da gestão, mas fazer parte com poder de decisão, com poder de mando lá na seccional para atender estas necessidades, para cobrar de forma mais efetiva o tribunal, para atender todas essas necessidades do interior. E tem que lembrar, quando o tribunal atende essas necessidades, ele não faz favor para ninguém, porque aquele município, aquela localidade paga a conta. Os moradores daquele local pagam seus tributos. A arrecadação sai daqui também. Não há arrecadação só na capital. Então o pagador da conta, aquele que paga a conta, e nós temos inúmeros agricultores aqui. A nossa região é pujante no agronegócio. Uma boa parte do valor que é arrecadado de tributo sai aqui do interior. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, nós não precisamos nem debater esse assunto. O quanto de tributo é pago e sai dessa localidade. Estas localidades, Vera, Feliz Natal, Tapurá, Taiangá, esses locais, Sorriso, já comentei, mas os municípios próximos aqui, que são comarcas e que são muito pujantes, são muito fortes na agricultura, eles não podem ter esse déficit de servidor, não pode ter essa ausência de magistrado naquelas localidades, não pode ter a ausência de outros órgãos públicos naquela localidade. Às vezes lá tem uma delegacia, mas não tem delegado de polícia. Às vezes lá tem a delegacia, mas tem um número reduzidíssimo de servidor. Então há inúmeras necessidades do interior que não é a realidade da capital. E nós precisamos de pessoas do interior que sofreram e sofrem isso na pele, que entende esta realidade para lutar lá de forma incessante, dia após dia, para corrigir estas incongruências. É por isso que nós falamos muito da importância, e se os colegas tiver consciência mesmo
desta nossa necessidade, eles não têm dúvida nenhuma que abraça esse projeto da Chapa 3, encabeçado pela doutora Xênia, e todo o interior será beneficiado, tenho certeza, tenho convicção disso, e sem tirar nada da capital. Não, por isso que nós falamos, é uma integração interior e capital, é uma unicidade. Mesmo atendimento da capital é o atendimento ao interior. E é isso que nós precisamos buscar, e é para isso que nós, inclusive, estamos dispondo do nosso tempo para servir a ordem, para lutar pela nossa advocacia, e é por essa razão também que sou candidato à presidência da 6ª subseção aqui de Sinop. O senhor foi eleito. Hoje nós temos 3 candidatos no Sinop. Sim. São 3 chapas. Como que fica após as eleições? Fica dividido? É o mesmo processo? Como eu já fiz a pergunta anterior, né? Porque as eleições políticas municipais acabou, o cara, não, eu não quero falar com o candidato, eu não quero. Como que fica dentro da UAB essa situação de vocês aí? Daniel, eu posso responder pela nossa chapa, posso responder por mim. A eleição, meu caso e da nossa chapa, a eleição acaba dia 18 de novembro. Dia 19 de novembro não tem mais eleição. Se eu não for eleito, lá eu sou vice-presidente até... Você vai ligar, se você não for eleito... Se você não for eleito... Quem que for eleito, além de ligar parabenizando, dispondo meu tempo para continuar trabalhando em prol da advocacia. Se for da vontade de Deus, da vontade dos colegas advogados, que eu seja o eleito, não eu, mas a nossa diretoria, porque ninguém faz nada sozinho, a nossa diretoria, se for eleito, os outros colegas advogados continuarão sendo respeitados. Quando eu falo os outros colegas advogados, é os colegas que compõem as outras chapas e os demais colegas, porque tem colega que vota na chapa A, tem colega que vota na chapa B, tem colega que vota na chapa 22, isso é legítimo, é natural, e a OAB não tem dono, a OAB é de todos, é a ordem dos advogados do Brasil, de todos os advogados. A eleição acaba dia 18, dia 19, não é nem no ano que vem, dia 19, não se trata mais, não se fala mais de eleição ficou para trás e nós temos que pensar no futuro, pensar adiante, pensar, claro, sempre na melhoria da nossa classe, da advocacia, até porque vivemos da advocacia, é daqui que tiramos o nosso ganha-pão para tratar das nossas famílias, as ações judiciais permanecem. Num outro dia eu estou de um lado da mesa junto com um colega advogado que era candidato da outra chapa. Eventualmente eu e esse outro colega estamos sentados do mesmo lado da mesa porque há um processo lá que tem várias partes, eu advogo para um, ele advoga para outro, e tem o outro colega que eventualmente compõe da minha chapa aqui, advoga para o outro que está em confronto com esse outro cidadão aqui, e eventualmente eu advogo para uma pessoa, o Dr. Márcio advoga para outra, e eles estão na contenda. Né? E aí fala, mas o cidadão lá, o Dr. Márcio da sua chapa, advoga para outra pessoa, sim. A vida aqui fora de advocacia não tem nada a ver com a gestão da ordem, né? E eventualmente eu posso estar advogando por uma pessoa que está do lado da mesa e sentado do meu lado com outro cliente e um colega que foi candidato também da outra chapa aí, a vida continua, precisamos sempre tratar o outro com muito respeito, urbanidade, e como dito, de nossa parte, a eleição acaba dia 18 e a OAB sempre de portas abertas, e mais, já fica desde já, Daniel, um convite, não é para depois, caso eu seja eleito, repito, se for a vontade de Deus e a vontade dos colegas advogados, fica aqui de público um convite para todos, não só os candidatos a presidentes, tá? Mas a todos os integrantes das outras chapas que venham somar conosco e que não precisem esperar a virada do ano, não, que venham somar conosco já no dia 19 de novembro, porque a OAB precisa. Todo o trabalho é voluntário, nós precisamos de um número máximo de pessoas dentro da OAB, é muito trabalho, nós precisamos de muito, e todos os colegas que quiser vir somar com a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre foram chamados, sempre foram convidados. Já disse aqui, alguns que compõem outras chapas, até outro dia estava lá conosco, também repito novamente aqui, trabalharam, prestaram serviço para a ordem é de todos, a ordem não tem dono, não é de grupo A, de grupo B. Nunca esteve fechado, então? Não, é o que eu falei para você, a questão de narrativa, chega o período de eleição, começa lá com narrativa, muitas essas questões de marketing.
parte, né? Mas, bom, se ela tivesse fechada, essas pessoas que hoje compõem as outras chapas não teriam trabalhado na Ordem dos Advogados do Brasil. E falo aqui reconhecendo o trabalho que eles fizeram pela Ordem dos Advogados do Brasil, e tenho certeza que vão continuar fazendo, porque também querem bem da Ordem, ninguém quer o mal da Ordem. Eventualmente, não fui eleito, um outro foi eleito, eu não posso torcer contra ele, porque se eu torcer contra ele, eu estou torcendo contra mim. Estamos todos no mesmo barco. O que nós precisamos é cada vez mais nos unirmos para fortalecer a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nosso papel é união da Ordem, e se for da vontade de Deus e da vontade da advocacia de Sinop, se a nossa chapa for eleita, já fica aqui de público o convite para todos os integrantes das outras chapas e todos os outros colegas, independente dele ter votado em uma chapa, na outra, para somar, para trabalhar pela Ordem, todos dentro da Ordem, trabalhando pela Ordem, sem ego, sem vaidade, para fortalecer a Ordem, porque fortalecendo a Ordem, fortalece a nossa classe, nós conseguimos trabalhar melhor, nós conseguimos uma remuneração melhor. Mas não seria bom falar de remuneração? O que paga as nossas contas são os honorários que nós recebemos. Nós não podemos deixar existir cobrança de honorário aviltante, um colega que passa lá um determinado valor de um serviço, ele sabe precificar, e aí um determinado colega passa um valor muito diferente, muito baixo, e isso acaba gerando um dano para toda a advocacia. Então, capacitar esse colega para ele aprender, inclusive, precificar, para não existir esses problemas. E nós contamos com a participação de todos de forma indistinta. Eleição acaba dia 18, dia 19, vida que segue, e a OAB, acima de todos nós, não pode ter vaidade, não pode ter um projeto pessoal, a OAB em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados do Brasil em primeiro lugar. Todos nós temos falha, todos nós temos virtudes, vamos juntar as virtudes de cada um e vamos fortalecer a Ordem. Mas, repito mais uma vez, para que não tenha dúvida, a OAB sempre esteve, está e estará de portas abertas, e se a nossa diretoria, a nossa chapa for eleita, já fica aqui adiantado de público o convite para todos os integrantes das outras chapas, todos, não só os candidatos a presidente ou vice, mas para todos eles, para vir somar com a Ordem, aqueles que se afastaram pelo período eleitoral, e não é que se afastaram por uma briga, isso é pelo período eleitoral mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil, que já no dia 19 retornem para continuar com as atividades na Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem não para, nós temos que seguir adiante e nós temos que avançar. Doutor Márcio, como estão os preparativos para as eleições e como será esse processo então na segunda-feira? Qual é a programação? Daniel, as eleições elas são conduzidas, né, nesse ano via online, é uma empresa que o Conselho Federal contratou. Cada advogado vai receber o link no seu e-mail, ou também dá para fazer pelo site da Ordem dos Advogados do Estado do Mato Grosso. Vai entrar, vai ter um folder ali, o colega entra e vota pelo seu certificado digital. Lembrando sempre que a eleição acontecerá das 9 às 17, né, presidente? Das 9 às 17. Das 9 às 17. A gente está pedindo para os colegas da nossa subseção que votem já nos primeiros horários. A gente sabe que depende do fator tecnologia, né, Daniel? Da internet. Pode ser que, se todo mundo deixar para o último momento, possa acontecer um pico e acontecer que de alguma maneira isso trave, enfim, para que o colega possa exercer o seu direito ao voto, né, o seu direito à cidadania nas eleições da OAB, das 9 às 17, via online. O colega entra no site da OAB, vai ter o card da eleição, vota pelo seu certificado digital. Aquele colega que preferir utilizar do login da senha, ele vai ter que entrar em contato no 0800, tá, Daniel? Que também vai ser disponibilizado no site da OAB, e também acredito que nos grupos aí, pelo menos, nós vamos estar disponibilizando, né, presidente? Para o colega ligar, e vai ter que fazer uma espécie de um cadastro, Daniel, e aí vai ser encaminhado pelo meio que ele requisitar ali nessa ligação, o login e a senha, para que ele também possa exercer o voto. Acreditamos aí, já é um método utilizado por alguns estados na eleição passada, por outras seccionais, deu tudo certo. No nosso estado, no Mato Grosso, temos aí um pouco mais de 14 mil advogados aptos a votar, uma seccional relativamente média. Acreditamos que não vai ter nenhum
nenhum erro, nenhum embaraço, todo mundo vai conseguir votar de maneira tranquila. Da nossa chapa, o que a gente deseja é que todos exerçam o voto, desejamos sorte para todas as chapas, que as eleições terminem da maneira que começou, com muito respeito, né, presidente? Dr. Reginaldo, aprendi a admirar muito isso nele, caminhando ao lado dele, o respeito como ele está tratando os adversários, não é nenhum inimigo, é um adversário, é pessoas que também serviram à OAB, mas é momento da gente escolher aquele projeto que você melhor se identificar. E da nossa parte, Daniel, dia 18, segunda-feira, que cada um exerça o voto e que saia vitorioso aquele que a advocacia escolher. É simples assim, né? Nós não estamos ali para escolher o menos pior, não, nós vamos escolher um que nos represente à altura. E nós gostaríamos de pedir o voto para a nossa chapa, que é a chapa 22, Daniel. O resultado, doutor Reginaldo, já sai na segunda mesmo? O resultado sai no mesmo dia, ao final da tarde, né? Se não tiver nem... Porque são inúmeras subseções, né? E pode ocorrer pode ter uma eventual intercorrência aqui ou ali, mas não é comum. Salvo engano, 8 seccionais na eleição passada, já o voto foi online, e essa mesma empresa, não houveram intercorrências. Então, eu acredito que já logo no final da tarde nós já temos o resultado das eleições, mas no mesmo dia, na segunda-feira, nós já saberemos o resultado das eleições, tanto da seccional quanto das subseções. Tá certo. Doutores, tem mais alguma coisa? Quais vocês gostariam de complementar? Sim, nós, mais uma vez, né, dizem que o candidato que não pede voto não recebe o voto. Então, no dia 18, na próxima segunda-feira, aqui em Sinop, na sexta subseção de Sinop, vote chapa 22 para a seccional e para representar de verdade o interior, esta integração interior e capital, vote a chapa 3, lá encabeçado pela doutora Xênia Guerra, a chapa 22 encabeçado aqui por mim, com a doutora Maiara, doutor Márcio, doutor John Lincoln, doutora Eliana, doutora Daniele Anjos e todos aqueles que nos apoiam. E quero aproveitar, inclusive aqui, Daniel, também para fazer um agradecimento, porque muitos e muitos colegas abriram as portas dos seus escritórios para nos receber, eventualmente deixaram de atender a um cliente para nos receber. Então nós agradecemos os colegas que pararam para nos ouvir, para trocar ideias, para discutir, para fazer apontamentos. Agradecemos as nossas famílias que entenderam esse momento eleitoral, porque basicamente nós não paramos em casa, né, nesse período eleitoral aqui. Então agradecer muito as nossas famílias, esposo, filhos, agradecer aos colegas que nos ajudam, que nos auxiliam. Nós temos um grupo enorme de colegas advogados que estão nos ajudando, nos auxiliando, muitos nos acompanham nestas visitas, nos ajudam lá nos adesivaços, os colegas que participaram dos cafés, dos happy hours que nós fizemos, do lançamento da chapa, enfim, agradecer a toda a advocacia, aqueles colegas que pararam para nos ouvir, aqueles colegas que trouxeram novas ideias, os colegas que faz o apontamento, que faz aquela crítica, mas não é um ataque pessoal, e sim uma crítica construtiva para que nós possamos evoluir, aquele colega que trouxe lá uma determinada dificuldade que ele encontra, que ele nunca levou e preferiu não passar adiante, mas que nesse período eleitoral acabou nos passando. Então é um momento de agradecer aos colegas, e mais uma vez aqui, no dia 18, aqui na sexta subseção chapa 22 e para a seccional chapa 3. E uma boa tarde a todos, fiquem todos com Deus e que Deus possa iluminar a cada um de nós hoje, amanhã e também na segunda-feira, quando cada colega aí vai exercer o seu direito democrático ao voto, que será das 9 às 17 horas. A regra aí vota pelo token, né, o certificado digital, e aqueles que não conseguir, haverá lá a comissão eleitoral ali na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Sinop também, mas em todas as subseções haverá lá uma comissão eleitoral com pessoas prontas para atender aquele colega advogado que eventualmente tiver alguma dificuldade. Ele pode se dirigir até lá para sanar as dificuldades, para que ele possa exercitar o seu direito ao voto. Certo. Desejo boa sorte e que na segunda-feira, no final do dia, possamos aí, então anunciar, né, quem estará no comando da subseção Sinop. Doutor Márcio.
Só agradecer no espaço, agradecer a cobertura que vocês fizeram durante todo esse processo, agradecer nosso presidente aqui, Dr. Reginaldo, quem está nos acompanhando, também agradecer a cada colega que nos recebeu no seu escritório, né, em nome do Dr. Reginaldo, e dizer que a advocacia de Sinop, ela tem condições, né, de avaliar tudo que foi feito por essa gestão atual. Não é uma continuidade, mas ninguém, Daniel, reinventa a roda. A gente usa da invenção que foi feita. Esse grupo está trabalhando, né? Tem demonstrado serviço, propostas, condições. É uma renovação com experiência. Eu gostaria também de pedir o voto. Dia 18, vote 22, vote 3, vote Xênia para seccional, Reginaldo e Maiara para subseção. E um detalhe só, professor Reginaldo, que nós falamos em todas as visitas. A energia que a doutora Xênia vai trazer para a seccional da OAB Mato Grosso. A doutora Xênia não para, Daniel. Está aqui o doutor Reginaldo que acompanha ela ao longo desses 3 anos. Ela é incansável. E a gente sabe que se ela sair vitoriosa, uma cidade igual Sinop, todo o interior, vai sair vitorioso também. Ela não vai tirar nada da capital, mas ela vai colocar o interior em pé de igualdade. E a nossa cidade, né, presidente, que tem status de capital, vai ganhar muito. Então é mais do que importante. O presidente, em todas as visitas, ele falou mais da Xênia praticamente do que de nós. Dada a importância, Daniel. Então, vote 22, Reginaldo, e vote Xênia, chapa 3, para a OAB ser mais forte aí na sua localidade, no interior, para que de fato você possa ser representado. E aí? Falei com o doutor Reginaldo Monteiro, também com o doutor Márcio Costa. Amanhã estamos tentando uma agenda com a doutora Xênia, né, fazer esse bate-papo com ela também, e estaremos transmitindo o debate que irá acontecer na TV Cidade Verde. Nós iremos retransmitir aqui no portal Deixa que eu te conto. Muito obrigado, boa sorte, que Deus abençoe vocês, aos nossos seguidores. Um bom final de sábado aí, né, e espero vocês amanhã.